Boa noite, Malô. Boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Prazer muito grande estar com vocês aqui. A Celina já está conosco, o Matheus. Todos bem-vindos. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Um abraço para a Celina, um abraço para o Matheus. Não conheço pessoalmente, mas daqui a pouquinho o pessoal já começa a chegar. Então, que mais uma vez o Senhor nos auxilie, nos dê a sua inspiração para o nosso momento transformar de hoje. E, como sempre eu digo, espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Bem, em paz e com saúde, para aguentar esses puxões de orelha, né, do Cristo, né? Grandes lições. Nem. Bom, nós estamos no nosso 9º encontro, né, na 7ª bem-aventurança ali, e hoje nós vamos trazer a pacificação. Sim. E felizes, né, os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Isso. Aí, Malu, é um chamado do Cristo para que nós possamos ser os pacificadores da vez. Exatamente. Eu entendo que é uma mudança. Antes ele falava, bom, corrige em você e agora você tem a possibilidade de não corrigir no outro, mas aplicar no outro, né? Uhum. E quando nós olhamos o pacificar, é o acalmar, o tranquilizar, mas o que me chama mais atenção é o promover. Felizes o que promove, ou seja, nós vamos precisar realizar isso, não é só assistir, não é isso? Exatamente. Essa promoção da paz, que pacificar é exatamente isso, né, Leonardo? É promover a paz. Mas toda promoção envolve ação, né? Então, é algo que vai exigir um pouco mais da gente. Como cada bem-aventurança, parece que a gente vai subindo o grau de dificuldade, não é? E quando a gente pensa nesse promover a paz, aí a gente volta lá na primeira bem-aventurança. Como a gente já disse outras vezes, uma vai puxando a outra. Então, a gente pode fazer reavivando a memória. É possível que o orgulhoso seja pacificador? É possível que uma pessoa agressiva, dada a agressividade, promova a paz? É possível que alguém inseguro, revoltado, impaciente, seja promotor da paz? Não. Quem não tem compaixão promove a paz para o seu semelhante? Também não. E quem não consegue enxergar a presença do Criador na criatura, também não vai fazer nada por ela. Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai se enroscando, né, num novelo de linha, percebendo que a gente realmente tem muito ainda por fazer, né, Leonardo? Nós estamos longe ainda de conseguir tudo isso, né? E ele traz aí nessa bem-aventurança o convite para nós construirmos a paz, né? Eu acho que o grande choque, a dificuldade é justamente essa, né? A construção. Porque ele falava ali com as pessoas simples, mas para todos estavam aflitos, né? A multidão ali estava aflita. Então ele trazia, construa a paz, né? Mas eu estou aflito ainda. Então, eu acho que é o grande segredo ali do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, ele traz as virtudes a serem trabalhadas em nós primeiro. Aí ele faz uma divisão ali, como você falou, né, da misericórdia, da compaixão, né? Para que nós olhemos então para dentro de nós, mas agora já olhando para o outro, para que possamos ter a compaixão. E aí ter o coração puro, a pureza de coração, que foi a semana passada. E só aí nós vamos conseguir, então, olhar para a questão da pacificação. Sim. É uma sequência de fato. Nós encerramos semana passada, por que não puro de coração ser a última? Justamente por isso, né? Que vai ficando mais difícil, porque para nós ainda, né, Leonardo, no atual estágio evolutivo em que a gente se encontra, nós temos uma mistura, né? Porque em algumas situações a gente consegue vivenciar um pouco melhor
uma ou outra dessas virtudes, mas não conseguimos vivenciar todas plenamente ainda, né? Então, é uma construção, é algo que está sendo elaborado em nós ainda, né? Então, realmente, nós temos um longo caminho pela frente para alcançarmos todas integralmente. Mas, se Jesus dirigiu essas palavras, como você disse, a uma multidão de aflitos, é porque é possível. Que se não fosse possível, ele não teria falado aquilo justamente para pessoas comuns, pessoas do povo. Ele não estava se dirigindo a magistrados, a promotores, que seriam embaixadores, diplomatas, para negociarem a paz com nações vizinhas. É importante destacar isso, essa questão da pacificação. Ele estava se dirigindo a pessoas comuns, né, para que exercessem essa doação de paz no seu dia a dia, embora tivessem aflições, né? E aí ele vem trazendo justamente nessa sequência para entender que essa pacificação ele não vem de um dia para o outro. É algo que nós vamos construindo no nosso íntimo até que nós, de fato, consigamos executar isso. Porque não envolve só nós, aí já envolve o nosso meio. De fato, é a ação que nós vamos colocar. E o que chama a atenção, ele coloca no final, para que sejamos filhos de Deus. Sim. E aí, é lógico que eu vou te fazer uma pergunta para a gente entrar nisso, mas nós não somos filhos de Deus até sermos pacificadores? Pois é de se perguntar, né? Por que Jesus fala que seremos filhos de Deus, não é? Por que ele coloca uma prerrogativa para ser considerado filhos de Deus? Veja, percebendo, Leonardo, que a partir da misericórdia, da quinta bem-aventurança, o prêmio pela virtude é sempre um degrau superior, né? Os puros de coração verão a Deus, não, como a gente disse, né? Não com os olhos da carne, mas no sentido de identificar o Criador na sua criação. E agora, com a pacificação, Jesus diz que serão chamados filhos de Deus. É porque em outras lições ele coloca o servo, e aqui ele fala de filho. Então, era muito nítido para a cultura daquela época os papéis do servo e do filho. O servo, ou o servidor, ou o escravo, ele deveria obedecer às ordens do seu senhor sem questionamentos. Era simplesmente obedecer, sem saber dos propósitos e sem compartilhar desses propósitos e dos seus resultados. Já o filho de Deus, já o filho na instituição familiar, era aquele que compartilhava das decisões do pai, tornava-se colaborador com ele e também tinha direito à herança com o pai. Então, vejam que são papéis diferentes, são obrigações e propósitos diferentes. Então, ser promovido espiritualmente de servo para filho é um degrau a mais, ou seja, é uma conquista na nossa jornada evolutiva. Por enquanto, Leonardo, nós não somos nem uma coisa nem outra, infelizmente. Nós estamos ainda na condição de aprendizes, porque nós não conseguimos cumprir fielmente a vontade divina. Ainda não conseguimos colaborar plenamente com a vontade divina. Por enquanto, nesta existência, nós estamos na condição de aprendizes. Mas vai chegar um dia que vamos ter que colocar tudo isso em prática. Vai falar, vai lembrar, né? Nós estamos no educandário, né? Para aprender, para sermos educados.
Mas nós somos maus alunos, viu, Malu? Isso é fato, né? Nós somos rebeldes. Exatamente. E não basta nós querermos, é interessante isso, que não basta eu querer ser filho, é preciso merecer ser filho, né? É um merecimento que nós vamos conseguindo aí com o passar da reforma íntima, da conquista moral que nós vamos ter. Então é preciso fazer por onde ser reconhecido como filho, porque todo pai e todo filho tem um sentimento. Sim. E aí, conforme nós vamos avançando, é esse sentimento que vai nos permitindo ser filhos ou não. É um laço muito mais forte do que entre o servo e o seu senhor. É reciprocidade, né? E Isaías trazia isso já, quando ele anunciava que o Messias viria a ser o príncipe da paz. Né? Então, o Messias é o Cristo. Então, Cristo veio fazer essa função de trazer a paz e ser o príncipe da paz. Então, nós estamos muito longe dessa paz, porque não é uma paz como nós imaginamos, é uma paz sólida, firme, não é isso? Porque quando se fala de pacificar, Leonardo, para muita gente, pacificar é um cessar-fogo, é o cessar das armas, né? A paz entre as nações, por exemplo, né? Quando todo mundo sonha com a paz entre as nações, que significaria não tem guerra, né? Paz entre nações é não existir guerra entre elas, mas não é desta pacificação a que Jesus se refere. É algo, como ele fala, promover a paz no nosso dia a dia. Né? Então, é uma conotação bem diferente, precisa ficar muito bem destacado isso na leitura dessa bem-aventurança, que Jesus estava fazendo esse convite, essa proposta para pessoas do povo. Ele não estava se dirigindo a magistrados para se tornarem embaixadores e diplomatas. Né? Então, realmente é algo que todo ser humano tem capacidade de construir, de promover e doar, porque a gente pensa em todo tipo de doação, mas a gente esquece de que nós também, pacificar significa doar paz para alguém, não é? E aí nós vamos lembrar quando Jesus estava próximo ali da morte, do desencarne, que ele vai falar, né? A paz vos dou, a paz vos deixo. Sim. E esse deixar, como você disse, o doar, para que alguém doa, mas para receber eu preciso estar em sintonia. É como voltássemos no passado, na televisão, o sinal chegava, mas às vezes a antena não recebia isso, né? Não recebia, isso. É bem isso mesmo, é a necessidade de conhecer o Pai, de conhecer os propósitos de Deus, e aí sim começar a receber essa paz que o Cristo nos deu e prometeu, e aí conseguir começar a executar. É ser o veículo da paz, né? Fazer com que nós consigamos levar aos corações necessitados o amor divino, o amor do Pai mesmo, né? Mas olha, Leonardo, como nós ainda temos muita dificuldade em vivenciar essas virtudes e até mesmo saber como fazer, né? Como fazer para ser um pacificador? Como é que eu tenho que agir para ser um pacificador, para ser puro de coração, para ser humilde? Então, por isso que nós precisamos recorrer, né, àqueles que têm mais experiência do que a gente na vivência dessas virtudes. Eu me refiro mais especificamente aos benfeitores espirituais, através das obras de Allan Kardec e das obras relacionadas ao estudo da doutrina espírita na sua conotação da moral cristã, para ajudar a gente, porque todos nós sabemos da necessidade de se promover a paz, mas como fazer isso? Né? Como ser mais humilde, como ser mais tolerante, ser mais paciente? O problema nosso é o como, porque as situações para vivenciar essas virtudes surgem na nossa vida todos os dias. Né? Todos os momentos nós temos oportunidade de vivenciar e de sermos testados em todas elas. Né?
Até muito mais no lar, né? No nosso lar, nas pessoas próximas de nós. É interessante, você falou da questão de Kardec, do Cristo, do próprio Chico. Essa semana eu falava com um amigo, inclusive ele está acompanhando nós, né? É o Wallace. E justamente isso, as pessoas buscam essa paz, mas elas estão buscando não nas bases da doutrina. Tá tão simples, tá tão nítido, e nós buscamos fora, esquecemos dos nortes nossos, ensinamentos do Cristo, do Evangelho, Kardec, o próprio Espiritismo, né? Então é importante, porque a paz, ela não vem apenas pela ação. Às vezes nós achamos que é um cessar-fogo, levantar uma placa, um banner, né? Vamos parar de brigar, e não é isso. É no nosso pensamento, é nas palavras, são nas atitudes do dia a dia, né? Isso. E também na vivência, Leonardo, daquelas pessoas que já são seres humanos acima do ser humano comum, né? Daquelas pessoas que realmente se dedicaram a uma causa para o bem do próximo, sobretudo. E aí, para nós, espíritas, nós temos grandes referências, mas aquela que mais tem lições para nos ajudar nesse sentido, sem dúvida, é Francisco Cândido Xavier. E, como sempre, temos um lindo caso para narrar relacionado ao estudo da noite. Podemos falar disso agora? O que você acha? Podemos, e são essas pessoas que já estão degraus acima, que trazem uma paz apenas pela companhia ali, né? Não precisa nem falar, nem agir. Nem falar, exato. Já irradiam isso, né? Exatamente, isso. Então, posso colocar a imagem? Pode sim, Leonardo, por favor. Pode falar, Malu. Então, esse é Chico Xavier, quando ele tinha aproximadamente em torno de 21, 22 anos, quando ele começou a trabalhar na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E como nós podemos ver, a apresentação dele era muito simples. E essa era a maneira como ele ia para o trabalho, numa estrada de terra, às vezes a pé, outras vezes de carroça. Pois bem, mas o caso relacionado à pacificação é um dos meus preferidos. O que acontecia? Bom, Chico tinha muitos irmãos, né? Eram 14 irmãos. E aconteceu que, uma certa vez, durante a noite, um assaltante entrava no quintal da casa do Chico e roubava todas as roupas penduradas no varal. E aquilo aconteceu algumas vezes. Os irmãos do Chico, já muito aborrecidos com aquela situação, porque ali a dificuldade do dinheiro era muito grande, a maior parte do dinheiro era mesmo para comer, para alimentação, e não ficava sobrando dinheiro para fazer roupas novas, né? Então, o Chico combinou o seguinte com os irmãos, porque eles estavam muito enfurecidos com o assaltante, e combinaram, tentavam arrumar alguma cilada, uma armadilha para pegar a pessoa. Então, o Chico falou, não, eles falaram, vamos ficar acordados durante a noite de tocaia, para esperar ele chegar, a gente pega ele e dá uma corça nele, né? Vamos dar uma surra nele. Para evitar males maiores, o Chico falou, não, pode deixar que eu fico, eu durmo, eu fico de tocaia esperando ele chegar. E assim foi combinado. Passou a noite, todos foram dormir e o Chico ficou lá aguardando o assaltante. No dia seguinte, o que aconteceu? As roupas do varal sumiram. Os irmãos do Chico ficaram loucos da vida, ficaram muito bravos com o Chico, porque o Chico disse que havia dormido, não conseguiu e acabou dormindo, e não viu o assaltante entrar e roubar a roupa. Acontece que naquela época, Chico tinha somente 2 mudas de roupa, 2 ternos, né? Desse tipo que a gente pode ver na foto. E um deles foi roubado naquela noite pelo ladrão. Então, ele ficou somente com um terno para trabalhar e para passar a semana. E os irmãos do Chico, que tinham ficado muito bravos com ele,
disseram que não iam ajudar o Chico a comprar outro terno para ele que se virasse só com aquele. Pois bem, depois de um tempo as coisas foram se acalmando, né? Os ânimos foram se acalmando, e o Chico na vidinha dele, certa vez, quando ele voltava do trabalho para casa, caminhando lá por essa estradinha de terra que nós podemos ver na foto, ele cruzou com uma pessoa, com um senhor, um homem, no caminho, e esse homem se dirigiu para ele e perguntou: o senhor é Chico Xavier? E o Chico respondeu: sim, sou eu, né, ao seu dispor, né? Aí o homem falou: olha, eu tenho que pedir perdão ao senhor pelo que eu fiz. E o Chico falou: mas pedir perdão por quê? Né? Porque o Chico não conhecia aquela pessoa. Foi daí, então, que aquele homem se explicou. Ele era o assaltante que havia entrado no quintal da casa durante a noite várias vezes. Mas não, porque depois daquela vez que o Chico disse que dormiu, nunca mais o ladrão entrou na casa. Então, aquilo também deixou o pessoal um pouco intrigado. Então, aí o assaltante contou para o Chico que naquela última noite, ele já encontrou a trouxa de roupa feita. Foi só pegar, né? Então, ele já encontrou uma trouxa de roupa feita, pegou aquela trouxa de roupa e foi embora correndo. Quando ele abriu aquela trouxa de roupa, tinha um bilhete dentro, escrito assim: vai com Deus, meu irmão, Chico Xavier. Depois disso, o assaltante disse para o Chico que com aquelas palavras ele mudou de vida, porque ele se sentiu tão envergonhado e ao mesmo tempo tão sensibilizado pelas palavras, né, de alguém que estava dizendo para ele: vai com Deus, meu irmão, para um assaltante. Nunca mais ele assaltou lugar nenhum. Então, isso foi uma pacificação do Chico, Leonardo. Quem é que nesse mundo diria para um ladrão: vai com Deus, meu irmão? Só o Chico. E será que ele devolveu a roupa, Malu? Olha, eu não devolveu, porque isso foi muito tempo depois, né? Mas eu gosto demais desse caso, Leonardo, porque somente o Chico mesmo, uma alma tão boa, tão cheia de amor, por alguém que ele sequer conhecia. E o pessoal ficou intrigado. Por que depois daquela noite que o Chico disse que ficaria de tocaia, o assaltante nunca mais voltou? Foi por causa do bilhete que o Chico colocou para ele no meio das roupas que ele roubou naquela noite. É demais, não é, Leonardo? É demais. O Chico, com aquela atitude, ele pacificou, enquanto que os irmãos dele, se pegassem o assaltante, iam bater nele, né? Criando um mal maior. Então, vejam que o Chico não precisou fazer absolutamente nada a não ser escrever aquelas palavras, abençoando aquele irmão em humanidade e em necessidade, não é? É isso que eu estava pensando quando você falava, né? Porque se fossem os irmãos, ou se fôssemos nós estávamos esperando ali para dar uma surra, né? Com certeza. Para que ninguém voltasse mais lá. O Chico não. O Chico pensou: bom, pode levar minhas coisas, se daqui para frente você mudar, é o que eu preciso, né? Exatamente. Mudar de vida. Foi isso. Malu, onde você acha esses casos do Chico, viu? Eu estou curioso, viu? Olha, Leonardo, eu já li tanta coisa a respeito de Chico Xavier nesses meus últimos 30 anos, posso dizer para você que alguns a gente memoriza, não é? Porque chama tanto a atenção da gente, mas cada vez que sai um livro novo a respeito de casos dele, de reportagens, eu procuro sempre me inteirar a respeito do assunto, porque o Chico Xavier era uma pessoa incrível. Ele, como todo espírito superior, ele dizia muito com poucas palavras, sem jamais se contradizer.
E muitas vezes ele dizia mais ainda com o próprio silêncio. Exato. Então, ele ensinava muito mais com o seu silêncio. E, assim, sempre com o coração muito amoroso e pacificador. Então, esse exemplo é um exemplo muito clássico para mim do que significa pacificar com alguém que ele sequer conhecia, não é? A gente tem que... O Divaldo é o mensageiro da paz, né? Mas, para mim, lógico, cada um na sua importância, cada um, né, na sua obra. Mas fica nítido essa questão de, sem falar nada, pacificar. Chico é muito menos palavra e um envolvimento muito maior da paz mesmo ali, pacificar, né? Exatamente. E essa imagem que você projetou dele também, Leonardo, me impressiona muito, porque foi nessa época que ele tinha lá os seus 21, 22 anos, que foi publicado o Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. E ele tinha 22 anos. Então, era essa a aparência que ele tinha. Então, quando as pessoas leram o Parnaso de Além-Túmulo, nós estamos fugindo um pouquinho do nosso foco, mas só para a gente ter uma ideia assim, de quanto a gente tem a aprender com ele, quando o livro Parnaso de Além-Túmulo foi publicado em 1932, ele tinha somente 22 anos, então todos os poetas, literatos do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles foram para Pedro Leopoldo para conhecer quem era aquele rapaz que escrevia aquelas poesias, aqueles poemas de poetas luso-brasileiros tão ilustres. E eles se deparavam com essa figura, com essa pessoa, entendeu? Na sua disciplina, né? Trabalho durante o dia, religiosamente, à noite, a sua atividade lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, muito disciplinado, sem misturar trabalho com atividade mediúnica. Então, é por isso que eu falo, assim, a gente tem muito a aprender com o Chico, em todos os sentidos, como cristão e como espírita, né? Um grande exemplo aí, né? Um grande exemplo, isso. E quando a gente fala dele, se lembra dos casos dele, dá a impressão que a gente é transportado para outra dimensão, de um mundo onde parece que realmente, apesar das nossas aflições, tudo é paz. É essa sensação que a gente tem, Leonardo. Aquela, exatamente, a gente sente, quando vai falar de Chico, parece que nós voltamos no tempo, parece que estamos junto com ele, envolvidos, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de falar a respeito da vida dele, das suas obras, porque a sensação que a gente tem é essa mesmo, né? E claro, né? Falar de Chico é falar de Emmanuel, né? E o que Emmanuel tem para nós a respeito desta bem-aventurança? Antes da gente poder voltar um pouquinho no Evangelho, né, você falando do Chico, no capítulo 9, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da paciência, pacificação e tudo mais. Mas apenas os itens, acho que desse capítulo, mostram um pouco quem era Chico e já trazendo assim, como a gente procede para a pacificação, né? Eu acho que eu vou falar só os itens, sem entrar dentro dele. Então, ele vai trazer afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Então, se nós conseguirmos trazer isso, né? Afabilidade, a doçura, paciência, obediência e resignação, falando de Chico, trazendo já para a pacificação, o caminho está ali, né? O Evangelho é o manual disso mesmo. Nem fala. Veja que nesse capítulo, Kardec colocou justamente aqueles sentimentos, né, que também podemos chamar de outras virtudes, que dão suporte para a pacificação. E a gente fica muito chateado, Leonardo, quando percebemos que não conseguimos ainda. Eu falava com você antes isso, né? Como está sendo difícil o estudo dessas virtudes, do sermão, né, no monte e tudo mais, mas olhando
o evangelho propriamente dito. Porque o dia a dia, você tropeça e cai a todo momento. Só que no nosso caso, como nós estamos estudando isso, né, vivenciando um pouco mais intenso, a gente cai todo dia e fala, meu pai amado, eu não posso errar aqui. Então fica mais nítido os erros, como a gente erra e como nós estamos longe. Exatamente, exatamente. Você ia falar ontem, aí eu acabei te cortando. Não, assim, a gente fica muito chateado, né, quando a gente percebe que a gente, infelizmente, a gente ainda não consegue, né, essa questão desses itens todos que Kardec cita nesse capítulo do Evangelho, né? Do Sermão do Monte, então, deixa quieto, né? Você ia comentar de Emmanuel? Então, né, Emmanuel é o nosso grande professor do Evangelho, né? Nós somos muito devedores a esse espírito que, com a sua sabedoria, às vezes tem lições muito meigas e às vezes tem lições duras que puxam a orelha da gente, outras são bem filosóficas e outras mostram bastante o nosso compromisso como espíritas, como cristãos. E ele também tem lições muito bonitas sobre a pacificação. E eu digo que Emmanuel também é algo à parte, porque quando nós pegamos qualquer texto de Emmanuel, eu sempre já disse aqui várias vezes, nós precisamos prestar atenção no título da lição, porque a sua sabedoria já se revela no título da lição, né? Eu fico pensando a conexão, assim, o esquema todo, porque talvez nem todos vão saber, mas Emmanuel sempre traz, a maioria das vezes, traz o título, uma referência, né, de algum evangelista ou de alguma carta, e aí ele traz o texto. Eu fico imaginando, né, Malu, como que poderia, tudo bem que nós sabemos quem está junto com ele, né, mas como ele fazia essa ligação, né, conseguia trazer o trecho, trazer o título, trazer ele de 2, 3 palavras, montar um texto, e a gente não entende nem o texto a fundo ainda, né? Então, certa vez ele disse, né, aliás, Chico disse que Emmanuel também, assim, humildemente, né, para não dizer a verdade, né, ele falou que Emmanuel também participava de aulas do Evangelho na espiritualidade, mas ele não disse como, se ele participava como aluno ou como professor, e que todas as lições que ele captava nesses estudos do Evangelho, ele estava trazendo para nós através da psicografia de Chico. Então, vejam que, às vezes, ele repete o mesmo versículo várias vezes com interpretações completamente diferentes. E eu, às vezes, me pergunto, onde é que arruma assunto para falar tanto do mesmo trechinho, do mesmo versículo do Evangelho? Sem repetir, né? Sem repetir, exatamente. Com tanta profundidade, trazendo o Cristo, de fato, ali para dentro da doutrina. Né? Isso, Leonardo, que fique bem claro, né, para aqueles que acompanham esses nossos momentos, que nós não estamos desmerecendo o trabalho de outros benfeitores espirituais, mas nós temos como referência em relação ao Evangelho, na visão espírita cristã, nós temos em Emmanuel uma grande referência, na verdade, um grande norte para a gente se direcionar de maneira segura dentro das interpretações do Evangelho. Né? São grandes nomes, tem vários benfeitores, mas a parte do Evangelho em si, lógico que Joana também traz tantos outros, né? Mas Emmanuel é a bússola nossa ali que mostra a direção mesmo do Evangelho, né? Sem desmerecer ninguém, cada um dentro da sua obra, né? E o que ele nos traz, Malu? Então, ele fala, tem uma lição que eu não me lembro onde, que ele diz que... Espera um pouquinho. Vai falando, Leonardo, que me... Eu tenho aqui, ó, no livro Segue-me, no capítulo 67, onde o título vai ser Caridade da Paz. E aí me lembrou que pacificação também é caridade, né? Conosco e com os outros, né?
Isso, exatamente. E a gente acha que não. E ele vai trazer que a única forma, a fórmula, a única, né? Então não tem outra. Para o exercício da paz. Vixe, que houve? Algum problema? Leonardo sumiu? E agora? Pode continuar? Puxa vida, Leonardo, cadê você? Não me deixe sozinha aqui. Volte logo, por favor. Então, falando de Emmanuel, sobre as suas lições relacionadas à pacificação, não, o Leonardo está voltando. Opa, não me deixe sozinha, por favor. Caiu alguma coisa aqui, mas estamos de volta, Malu. Fala, você falava do livro Segue-me, que ele fala da caridade e da paz. Isso. E também no livro Palavras de Vida Eterna, uma das lições, o título da lição é Pacifica Sempre. Olha o peso dessas duas palavrinhas, Leonardo. Pacifica sempre. E também no livro Ceifa de Luz, no capítulo 19, ele tem uma lição diferente, onde ele mostra uma série de situações. É isso que eu gosto nele. Nessas situações onde ele mostra se já estamos fazendo da maneira correta, ou melhor, como devemos agir para fazer da maneira correta dentro dos padrões do Evangelho. Essa liçãozinha do Evangelho, aliás, do livro Ceifa de Luz, no capítulo 19, ela se chama No Erguimento da Paz. Veja, assim, que todos os títulos, de alguma maneira, estão sempre relacionados à ação, né? E no Erguimento da Paz, ele coloca algumas situações, Leonardo, que são muitas, mas eu vou escolher algumas para a gente ter uma ideia da maneira como ele desenvolve o assunto. Por exemplo, ele coloca assim, aquele que consegue servir sem se queixar está pacificando. Aí a gente já começa. Não é o meu caso. Nós conseguimos servir sem reclamar? Não. Aquele que trabalha não tem tempo de reclamar, né, Malu? Então ele já começa. Servir sem reclamar. Olha, quem serve sem reclamar está erguendo a paz ao seu redor. Outro que ele coloca aqui, olha. Você consegue trabalhar sem criar dificuldades para os outros? Às vezes não. Nem Às vezes a gente cria dificuldades para os outros para que a gente tenha facilidades. Então, também não está balanceado, né? Então, também não temos aí a pacificação nesse sentido. Outra colocação que ele faz aqui, olha. Você consegue apagar o fogo da rebeldia com exemplos de tolerância? Olha, não tem nenhuma que salve, Leonardo. Nesse capítulo 19, não tem nenhuma que salve. Olha outra aqui. Você enxerga problemas procurando solucioná-los em silêncio? Jamais, né? Jamais. Como a gente reclama, a gente às vezes até faz, mas reclama. E na questão do erro, então? Ele também coloca isso aqui, quando ele fala assim, quando você vê alguma coisa de errado, ele não fala onde, nem quando, nem com quem. Você viu alguma coisa de errado e você tem condições de corrigir. Você corrige sem ficar procurando quem cometeu o erro? Sem comentar também? Sem comentar, porque quando a gente vê alguma coisa de errado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: quem fez isso? E às vezes a gente tem oportunidade de consertar o erro, mas não consertamos,
porque ficamos perdendo tempo procurando quem cometeu aquele erro. Então, quando a gente fala de pacificação, Leonardo, são pequenas atitudes no nosso dia a dia. Dentro de casa, no trabalho, na rua, na casa religiosa, não é? E por aí vai. Né? Então, dentro de casa, quem é que... Vamos supor assim, tinha que ter levado o lixo para fora, né? Ter colocado o lixo na lixeira, e não colocou. Ao invés já sobra. Já borbulha o sangue, como diz uma amiga nossa. Meu sangue borbulha. Ao invés a gente tem possibilidade de pegar e fazer. Não, a gente quer saber quem é que deveria ter levado e não levou. Ou quem é que viu que o saquinho de lixo estava ali na porta, era só colocar na rua, ali na lixeira, e não colocou. E acaba sobrando para a gente. Então, são pequenas atitudes. Então, quando Jesus fala, não só a pacificação, mas todas as outras virtudes trabalhadas nas bem-aventuranças, a gente acha que tem que ser assim algo estrondoso, gigantesco, né? Enfim, que deu assim uma virada de 180 graus na nossa vida. Não. São nas pequenas ações, no dia a dia, a cada instante. Por isso, Emmanuel fala, pacifica sempre. Mas como? Né? Trabalhando em silêncio, fazendo a nossa parte. E Emmanuel também diz, muito bonito quando ele fala assim, às vezes a gente pode ajudar ou pacificar, porque tem uma frase muito bonita dele que ele fala assim, o sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Então, às vezes, quando o ambiente está tão conturbado, assim, a perturbação é tão grande, nós não podemos falar nem fazer nada, mas se pudermos sorrir, já é o suficiente para pacificar. Sem falar uma palavra, Leonardo. É necessário manter a paz dentro de nós, né? Então, o sorriso vai levar à paz. E aí você estava falando disso, com palavra de vidas eternas, ele vai trazer também algumas comparações para nós, né? Quando alguém te fere, pacifica desculpando. Sim. Né? Quando alguém te calunia, pacifica servindo. Isso. Quando alguém te menospreza, pacifica entendendo. E quando alguém te irrita, pacifica silenciando. Silenciando, exatamente. Veja que nenhuma das atitudes envolve bate-boca, envolve descobrir quem está certo, quem está errado, não envolve nenhuma atitude mais violenta, né? Bater porta, bater panela, né? Coisas desse tipo, né? Não envolve nada disso. Não tem instinto primitivo, né? Não, nenhuma atividade. Por isso que é tão difícil para nós, Leonardo. E no livro da Esperança, se não me engano, é que o título da lição é Donativo da Paz. Né? Porque como é que nós vamos doar paz aos que convivem, aos que estão ao nosso redor, se ela não está em nós? Né? E é um donativo que nós esquecemos. A gente sempre pensa na questão de doações de bens materiais, mas se existe uma doação que a gente sempre se esquece, é a doação da paz, não é? Exato. Emmanuel coloca também que nós não podemos nunca esquecer, jamais esquecer, né, duvidar da vitória do bem. Então, às vezes, nós estamos ali irritados, angustiados com alguma coisa, nos revoltamos, mas o bem vai vencer, tem o tempo de acontecer, né? E a pacificação vem nisso, nos pacificar, a fim de pacificar os demais. O momento que nós vivemos é uma grande oportunidade de tentarmos praticar a pacificação, né? Um desespera daqui, eu pacifico de lá. Agora, qual de nós consegue pacificar? Exatamente, a oportunidade, a situação atual, na verdade, é uma grande oportunidade para vivenciar todos esses ensinamentos de Jesus, Leonardo, e nós, como espíritas,
temos um compromisso moral maior ainda, nesse sentido, porque a doutrina espírita, ela abre os horizontes do Evangelho, né, para a nossa compreensão. E realmente o nosso compromisso é muito grande. E isso que você falou, de acreditar na vitória do bem, isso, para nós, deve ser uma convicção muito sólida, né? Acreditar que realmente o amor, o bem, a verdade sairão vitoriosos de todas essas situações pelas quais estamos passando, que não é a pior de todas, que ao longo da história da humanidade, mesmo nos tempos de Jesus, a situação também era muito difícil, né? Nós achamos que só hoje é que passamos dificuldades, né? Mas não é assim. A história da humanidade conta, né, que as coisas não são sempre assim, né? Na verdade, a maioria delas é situações complicadas, né? Hoje eu estudava hoje ainda no Pão Nosso, falando da questão da dificuldade da época do Cristo, até da própria crucificação, né? Como que os estudiosos, né, preferem deixar de lado as coisas tristes que aconteceram, até a própria crucificação, e tentar trazer só as glórias do Cristo. Mas não era isso, né? O Cristo passou por todas as situações que nós passamos, já na condição que ele era. Então, o desafio dele era viver dentro desses problemas e trazer a paz nesses problemas. Porque a paz, né, de Deus começa dentro de nós. Então, como veículos mesmo, que eu falei no começo, que sejamos veículos dessa paz, que através de nós o amor de Deus chegue. Né? Exato. Tem uma palestra muito instrutiva do Dr. Alberto Almeida, numa conferência espírita do Paraná, em 2014, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completava 150 anos. E o tema da palestra dele foi: o que te chama mais a atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? E no final das suas considerações, ele diz que o importante não é tanto como veio e como partiu, mas como viveu. Né? A mensagem que Jesus nos deixou. É muito bonita essa palestra dele, muito instrutiva, nesse sentido de mostrar para a gente, né, que a gente não fique aí nas ilusões, né, das comemorações aí fantasiosas, às vezes, em torno do seu nascimento, nem ficar idolatrando ou venerando o seu sofrimento na cruz, porque não foi a morte física que entristeceu Jesus, mas sim a condição moral da humanidade que não soube acalentá-lo no coração, ainda hoje. Hoje. Né? Então, de que maneira nós nos aproximamos mais de Jesus? Pela manjedoura, ou pela cruz, ou pelo monte? O que é que toca mais o nosso coração? O que nos toca mais o coração, certamente, são os seus ensinamentos, as suas ações e os seus exemplos, não somente no Sermão do Monte, mas por todos os lugares onde Jesus passou. Né? A mensagem que ele trouxe, né? Porque você vê, há mais de 2.000 anos, nós ainda estamos tentando falar de pacificação. Exatamente. Naquela época, ou seja, sua mensagem superou todo esse período, né? E ainda hoje estamos conversando de um dia conseguirmos praticar essa pacificação. Exatamente, Leonardo, exato. Isso. Que triste. Isso. Alguma perguntinha hoje? Deixa eu ver, Malu, deixa eu ver aqui, peraí. Tá bom, vai lá. Como podemos ser pacificadores sem impor a nossa opinião, sem impor o nosso ponto de vista? Então, é o que a gente já comentou em nossos encontros anteriores, que o que é que nós preferimos? Ter paz ou ter razão? Porque muitas vezes não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo,
né? E não se trata de uma disputa de afirmar quem tem razão, porque quando a gente quer falar quem tem razão, é um jogo de forças, né, para ver quem é que consegue impor a sua opinião sobre o outro. Isso não é pacificar, né? E muitas vezes, Leonardo, para que as coisas realmente se pacifiquem, nós precisamos esperar pelo tempo. Então, o melhor mesmo é buscarmos o nosso silêncio íntimo, deixar que a pessoa respeitar a opinião do outro, pedir que ela respeite a nossa e esperar pelo tempo para mostrar qual é o melhor caminho. Como, de novo, voltando ao Chico, né, quando ele dizia: respeito a opinião dos outros, mas continuo sendo eu mesmo. Então, ele pedia era para que também respeitassem a sua posição, né, as suas convicções, a sua postura. Assim também nós. E em todas as lições de Emmanuel, como também na do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós encontramos é sempre o mesmo, em todas as situações onde podemos apagar o fogo com gasolina, porque tem muita gente que gosta de ver o circo pegar fogo, não é? Vamos falar a verdade, tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Então, se nós tivermos essa oportunidade de silenciar, de aguardar o tempo, de deixar o mau humor, a cólera, o azedume, a irritabilidade passar, para depois conversar com calma. Porque não se trata de impor a opinião de A, B ou C, mas sim de ver qual é o caminho certo, qual é o caminho que está mais de acordo com a verdade. Porque uma vez também perguntaram a Kardec, os espíritas perguntaram a Kardec, de que lado está a verdade? E ele respondeu, é fácil, a verdade está do lado da caridade. Que é o amor. É o amor. E essa segunda aqui, acho que ela vai ser a mesma resposta dessa, ó. Como pacificar quando o outro não quer nem escutar. É uma ação tanto em nós como no outro, certo? Sim. Uhum. Se o outro não quer escutar, então deixa quieto por enquanto, porque, como eu comentei, é muito difícil uma conversa sadia, produtiva, quando uma das partes está com os ânimos alterados, né? Quando os ânimos estão alterados, é muito difícil um diálogo construtivo. É preciso, às vezes, esperar um bom tempo, dias, semanas, até que as coisas comecem a se acalmar, até que o desenrolar dos fatos acabe mostrando de que lado está a verdade. Porque nós não podemos dizer que a verdade está do nosso lado, não. E nem está do lado do outro, que a verdade está do lado da caridade. A caridade é amor em ação, não é? O problema, Leonardo, é que nesses casos, quando os ânimos estão alterados, é aí que a pessoa quer impor o seu ponto de vista, quer impor a sua maneira de enxergar, ou não quer ouvir ninguém. Não é? E, sobretudo, se ela estiver ainda sob efeito de álcool ou qualquer outra situação nesse sentido, não é? E uma situação também muito difícil é quando existe dificuldade financeira no lar, né? Como diz o ditado, no lar onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, porque fica muito difícil realmente. Então, é preciso a gente ter, assim, um autocontrole muito grande para não apagar o fogo com gasolina, não deixar as coisas explodirem, porque é justamente nesses momentos onde os ânimos estão alterados que é praticamente impossível tentar pacificar. Mas como Emmanuel ensina, às vezes a pacificação começa com o nosso silêncio, mesmo que a razão esteja do nosso lado.
É melhor Exato. orar, aguardar que Deus coloque os fatos na vida daquela pessoa que não quer nos ouvir, né? Mas é claro, quem não tem paciência não consegue pacificar, não é? E a pacificação, ela vem das virtudes anteriores, né? Então, eu preciso ter paciência, ser manso, humilde. Se nós estamos preocupados com a opinião do outro, é porque nós não somos humildes ainda. Exato. Então, nenhum dos dois tem razão, né? Exatamente. O, E, O Matheus, ele está aqui é, no canal do Facebook, ele colocou o seguinte, ó. A virtude da paz se conquista com disciplina diária? bom, mais uma vez lembrando Emmanuel e Chico, né? Dizendo que ele só seria bem-sucedido na sua tarefa, como medianeiro entre os dois mundos, se ele tivesse disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina de pensamentos, disciplina de emoções, disciplina das ações. Então, quando a gente fala de disciplinar, disciplina não se trata da pessoa metódica, para tomar cuidado, que não é a mesma coisa, né? O mais difícil são justamente essas disciplinas, a dos pensamentos, a das emoções, mas é claro que a pessoa que tem mais autocontrole, ela consegue lidar melhor com essas situações, não é? Não se trata de ser disciplinado no sentido de ser metódico, não é isso, né? Eu acho que é bem lembrado mesmo isso, porque às vezes a gente imagina a disciplina e é mais importante ali a disciplina nas ações, né? Porque às vezes eu sou tão disciplinado, mas na hora de executar, de colocar em prática, eu não vou a campo, eu não quero me testar, né? Exatamente. Então, a Exatamente. disciplina completa, né? Pensamento, ação, tudo, exatamente. E a Isso. outra, qualquer um pode trabalhar para o Cristo, acho que na pacificação, né? Ou apenas aqueles que encarnam com missões pré-estabelecidas? Não, mas nós também temos missões pré-estabelecidas. Aliás, nós temos muitas pequenas missões, né? Pequenas tarefas. Né? O engraçado é que, principalmente no meio espírita, a gente sempre acha, né, que reencarnou com uma missão especial, não é? E a criatura comum, o ser humano comum, todos nós temos pequenas tarefas, pequenas missões, que são como as lições do maternalzinho, da creche, né? São lições bem fáceis, para depois vir os testes mais difíceis, não é? Então, não há necessidade de eu já ser um espírito redimido, que reencarne com uma tarefa específica para auxiliar no progresso moral e espiritual da humanidade, para ser um pacificador. As lições de Emmanuel são muito claras nesse sentido, né? Elas se aplicam, essa tarefa de pacificar, ela se aplica para todos. Lembrando, Jesus se dirigiu a um povo, a uma multidão de pessoas aflitas, o povo simples da Galileia, agricultores, pescadores, pastores de rebanhos, não é? Então, pessoas ali acostumadas a uma vida muito árdua, né? E também eles, nas suas tarefas diárias, Jesus os convidava a serem pacificadores. Mas todos nós, mesmo sendo espíritos imperfeitos, temos múltiplas pequenas missões a cumprir no nosso dia a dia. Não precisamos nascer com nenhuma missão especial. Essas tarefas que ele diz, essas tarefas mais que são realmente que envolvem o progresso moral e espiritual da humanidade, são concedidas somente para espíritos que já alcançaram a credencial de bem-aventurados. Então, eles possuem todas as virtudes. Isso. O que você falou em relação à missão é verdade. Nós espíritas, esses dias eu estava acompanhando uma palestra e
o entrevistador falou, mas você já descobriu, não para mim, para outra pessoa, você já descobriu qual é a tua missão, né? E as vezes o meio espírita é muito ligado a isso. Qual é a minha missão, né? Missão. Né? E aí a gente imagina grandes missões. E eu acho que nós temos, sim, uma grande missão, que é a missão da família. É tão difícil a missão de fazer bem, o amor entre os familiares, entre o nosso meio, entre o nosso núcleo, que se nós dedicarmos a isso, já estaria bom. Nós temos, sim, que olhar os outros, como todos os irmãos, mas na família nós já falhamos. Exatamente. Que é a maior missão. Mas seja espírita ou não, Leonardo, todos nós temos, de fato, uma missão maior, que é a nossa própria regeneração. Exato. Nos padrões do Evangelho. Moral, né? A moral espiritual. Exatamente. E o berço, eu acho que a família é o presente de Deus para a gente poder treinar isso. É lógico que fora disso. Mas muitas vezes a gente busca a missão fora do lar. E o lar é a oportunidade maior, né? A gente testa, né, as nossas conquistas em família, para depois testarmos na família maior, que é a humanidade. Exatamente. Ô, Malu, aqui estou sem pergunta. Deixa eu só ver se no outro Facebook tem. Não, sem perguntas. Tá. Bom, agradecer a todos que nos acompanharam aqui hoje. Hoje estendemos um pouquinho mais de 1 hora, né? Hoje. Estava bom o papo. Agradecer a você, viu, Malu? Obrigado mais uma vez, mais uma noite. Um grande beijo aí, uma boa semana. Isso. Muito bom, Leonardo. Mais uma vez, obrigada a você que me oferece essa oportunidade maravilhosa na minha vida de poder contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e uma abençoada semana para todos nós. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Se Deus quiser. Um beijão, fica com Deus.